Gravação. Aí. Boa noite, então, a todos. Vamos aqui começar a fazer o nosso compartilhamento de tela. E vamos voltar, então, ao nosso assunto que ainda estamos no início dele, né? Meditação da amizade com o homem velho. Esse aqui é o nosso livro Reforma Íntima Sem Martírio, da Hermance Dufour, né? Vanderlei de Oliveira. E nós vamos, então, aqui dar sequência, né? Na semana passada, esse aqui é o meu cachorro, quer ficar no meu colo aqui. Na semana passada, nós fizemos quase que uma abstração do livro, né? E estudamos ali bastante aquelas questões. Alguém lembra do que nós estudamos na semana passada? Para começo de conversa, porque eu esqueci. Mas, enfim, vamos em frente. Questões então, aqui... sobre a matéria. Ah, sim, sobre a matéria. Sobre a evolução, não é isso? Sobre o contexto material que nós estamos. A identificação nossa com a matéria, né? Isso. Perfeito. Então, vamos retornar aqui e vamos ler do início, porque a gente andou só um parágrafo até agora, na verdade, né? Então, vamos lá. E aí, pessoal, conforme a gente sempre fala, né? Querendo se manifestar, querendo interromper, fiquem à vontade, é só começar que a gente para. Então, o capítulo 13 é meditação da amizade com o homem velho, e aí a irmã se utiliza lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, né, o item 9, um trecho de uma mensagem de Santo Agostinho, que ele fala o seguinte: a própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Então, no nosso contexto de aprendizado aqui na Terra, por identificarmos-nos, né, extremamente forte com o mundo e as atrações da matéria, tudo aquilo que é destruição para nós parece o fim de tudo, né? E a doutrina espírita nos relembra e nos faz compreender que não, é apenas um meio de se aperfeiçoar. Apesar de, durante o processo da destruição, acontecerem uma série de traumas para todos aqueles que participam do processo, né, sofrendo ou causando. Enfim, é isso. E, na verdade, nada, né, sofre o aniquilamento, é só transformação. Na verdade, quando ele fala de nada sofre aniquilamento, nós estamos falando dos seres espirituais, né? O que é material, um prédio que é destruído, ele sofreu aniquilamento mesmo e pronto, não tem jeito, né? Mas tudo aquilo que é vivo morre numa destruição, mas morre para renascer, exatamente porque o processo é esse. O que nos causa, às vezes, uma desconfiança, né? O que nos causa, às vezes, questionamentos, é exatamente o fato de não compreendermos isso com perfeição. Aí a gente fala assim, mas aquelas pessoas que morreram, nossa, que pena, que não sei o que e tal. E a espiritualidade está mostrando para nós que a verdade é tudo que morre, morre para renascer melhor, né? Então é o processo. À medida que cada um de nós vai tendo as necessidades de resgate ou de aprendizados específicos, nós então às vezes vamos passar por um processo de destruição coletiva, por exemplo, né? E que aos olhos materiais de todos nós é uma desgraça, né? É uma causa absurda, mas que a doutrina nos faz sempre entrever que por detrás de tudo isso existe uma harmonia universal, existe uma lei e uma condução sábias, né, transitando e fazendo com que todos nós aprendamos a caminhar para adiante. Mesmo que a causa da destruição
tenha sido por interesses escusos. Mesmo assim, ainda aí está funcionando a lei divina, viu, pessoal? A gente diz isso porque Emmanuel nos lembra, né? Por detrás da injustiça, da aparente, né, injustiça humana, está funcionando e vigindo a perfeita justiça de Deus, né? Então, mesmo que a gente se sinta, às vezes, de alguma forma, atingido sem necessidade ou atingido de uma forma que nós, no nosso modo de ser, consideramos injusto, estejamos conscientes e convictos de que uma justiça está acontecendo. Para que vocês tenham uma ideia de como que isso funciona, em 1962 aconteceu uma tragédia em um circo lá em Niterói. Eu não sei se vocês conhecem esse acontecimento. Ele foi muito divulgado, porque foi uma tragédia que morreram mais de 200 pessoas queimadas, porque o circo, que era aqueles circos antigos, né, de lona, imagina, né, materiais combustíveis à vontade, né, palhas e madeiras e tudo mais, incendiou-se e 250, um pouco mais de pessoas desencarnaram. O Humberto de Campos, ele escreve através do Chico Xavier sobre aquele evento e ele esclarece que aquelas pessoas que ali morreram, pereceram, né? Nada mais, nada menos eram do que romanos da época do Cristo, de uma província, se não nos falha a memória, ali na altura da França, que, ao receberem a visita de um preposto do imperador ou do próprio imperador, eu não sei bem exatamente, eles resolveram fazer uma festa de recepção. E essa festa de recepção, um dos atos dessa festa de recepção era jogar cristãos às feras. Então, era na época da perseguição dos cristãos e assim eles fizeram. Então, um dos momentos disso aí foi exatamente a queima de uma quantidade imensa de cristãos. Aí Humberto nos relata que a justiça divina demorou, né, durante mais de quase, né, 2000 anos para que aqueles participantes daquele ato hediondo pudessem se reunir outra vez na teia do tempo, se reencontrarem para resgatarem aqueles que ainda precisavam daquele resgate, né? Daquela forma, perecendo sobre o fogo e sobre o desespero. Então, o Humberto, ele nos relata como que funcionou, pessoal, a justiça divina nesse caso específico. Tudo bem até aí, né? Agora, se você for procurar no noticiário policial da época, você vai ver que o incêndio começou porque parece que um empregado daquele circo, se não me falha a memória, ou um transeunte daquele circo, eu não me lembro exatamente o que aconteceu, ele teve uma discussão com alguém do circo, eu não sei se ele foi demitido ou se era um pedinte que passava ali e foi, né, digamos assim, maltratado de alguma forma, verbalmente, por alguém. Eu acho que ele foi despedido. Aí o que ele fez? Na saída do circo, na hora que o circo estava lotado, né, tudo acontecendo, de irritação, ele chutou uma lata. Eu não sei se vocês lembram como é que funcionava, mas naquela época eles pegavam essas latas. Imagina a lata de leite, lata de óleo, né? Abre a boca em cima dela, enche ela de estopa com querosene e taca fogo e ela fica aquela lata ali com aquela tochazinha acesa. Era como se fosse uma decoração, vamos falar assim,
ao redor do circo. Essa pessoa chutou aquela lata e aquele fogo, né, batendo ali na lona, eu acho que não tinha ninguém por perto na hora, ocasionou o incêndio. Então, alguém poderia, num primeiro momento, falar assim, tá vendo? Se ele não tivesse chutado, não teria morrido aquele monte de gente, não é isso? Ah, mas que coisa horrível, né? Uma pessoa causar uma coisa dessas. Mas o que o Humberto mostra, que a gente acaba compreendendo, e aí o Santo Agostinho, quando fala aqui sobre a destruição, ele deixa isso evidente, é que existe uma justiça perfeita funcionando e que todos aqueles que morreram, na verdade, acabaram, né, de um processo dolorido, nesse caso materialmente dolorido, resgatando e avançando espiritualmente. Percebe como é que funciona? Esses são os contextos que ultrapassam o entendimento que nós temos da vida material aqui, né, enquanto estamos encarnados, percebe? Então, a doutrina ela começa a nos proporcionar mecanismos de explicação e de entendimento que realmente nos consolam. Ah, mas ali morreram crianças, ali morreram pessoas que perderam, algumas famílias perderam parentes que estavam ali, sabe? Não, não é isso? É isso, exatamente. Mas tudo isso está dentro desse processo geral da justiça divina. Quando lá no circo romano aconteceu aquelas coisas lá, né, de jogar cristãos às feras, de empalar, de queimar vivo, de fazer tocha humana e tudo mais, tinham crianças, tinham mulheres, tinham idosos, tinham tudo. Não eram só pessoas robustas e sãs que eram todos que eram cristãos, né? Então, quem puder ler também o livro Boa Nova com a Joana de Cusa, né, o título do capítulo é esse, Joana de Cusa, vai ver Joana, né, ao final da sua existência sendo sacrificada num poste e o seu filho também sacrificado no poste, em nome do Cristo. Então, tudo isso... Anivaldo, Sim, meu amigo. Surgiu aqui uma dúvida. Fala. Você relatou o fato do circo, né? Sim. Então, a gente pode transferir isso, esse fato dos cristãos também ser um fato de acerto com a lei, com o universo? Sem dúvida. Não, dos cristãos primeiros lá, É, ô Jota, é bem provável que os cristãos também estivessem com algum tipo de necessidade, mas aí talvez não fosse uma necessidade expiatória, mas sim provatória, que é uma prova. diferente. Probatória, Sim, que é sim, sim. diferente, né? São aqueles cristãos, eles são conhecidos, né, como os mártires. São aqueles que pela fé, né, pela coragem da fé, pela persistência na fé, foram imolados, né, foram sacrificados em nome do Cristo. É diferente, né, porque se eles realmente estavam espiando, pode ser que tenha alguns deles nesses casos, né, eles espiaram com louvor, né, porque no Sim. caso aqui dos circos que morreram, não tinham nenhum tipo de evidência de que eles estavam morrendo por algo tão sublime, né, ou tão superior. Eles morreram porque estavam naquele local e o local pegou fogo. No caso dos cristãos, e aí que a gente está achando que talvez não seja exatamente expiação, mas sim prova, né? Vamos demonstrar ao mundo pelo testemunho o quanto nós somos, né, seguidores fiéis da verdade e do bem, né? Possivelmente eles vieram exatamente para demonstrar isso de uma forma mais evidente. Tanto que quando você lê essa narrativa do Humberto sobre a Joana de Cusa, você vai verificar lá no final que estão no poste, ela num poste e o filho dela no outro.
e naquele momento o soldado fala, se você abjurar, né, se você, digamos assim, reconhecer que você é adepta do imperador e não desse tal Nazareno carpinteiro aí, nós te tiramos do poste. E o filho dela fala assim, mãe, abjura. Ou seja, reconhece para que a gente se salve, que o nosso corpo físico seja salvo. E ela fala, não, o mestre me pediu para ser fiel, e eu serei fiel. Né? Então, nesse momento ali, possivelmente, né, a Joana estava num processo de prova, ela demonstrou, não era uma expiação, ela não estava sendo queimada porque ela queimou alguém, ela estava sendo queimada e demonstrando ali a sua fé. Ao passo que o filho talvez não tivesse ainda o mesmo alcance espiritual, e aí ele quisesse mais salvar o corpo físico do que propriamente, né, salvar sua alma. E a Joana foi fiel em função até da própria vida dela, que ela era casada com Cusa, por isso que é Joana de Cusa, né? Na época era assim que funcionava a nomenclatura das pessoas. Cusa, ele era um intendente, era um homem rico, mas ele não era cristão, ele não tinha nenhum tipo de amor pelos cristãos, e Joana tinha se tornado cristã. E um belo dia, ela é em contato com o Cristo, isso é o Humberto que conta lá no livro Boa Nova, quem puder depois ler lá para ter mais clareza, né, sobre o assunto. Ela conversa com o Cristo e fala, né, dos amargores da vida dela que a impediam, pela condição em que ela estava, de seguir o Cristo mais livremente, mais continuamente, tal. E aí o Cristo fala para ela, Joana, seja fiel. E aí o seja fiel seria o seguinte, né? Fique com seu esposo, né? Dê a ele toda a assistência, toda a atenção, todo o carinho, tudo que você puder dar, dê, né? E seja fiel. E ela e ele, ao longo do tempo, depois ele acaba desencarnando numa situação bastante delicada em termos de, acho que até de riqueza também, eu não me lembro bem. E ela é fiel a ele por amor ao Cristo até o final. Aí depois que ele desencarna, então ela se sente à vontade para seguir o Cristo. E é quando ela acaba sendo aprisionada e levada à fogueira. Então é quando ela fala para o filho, o mestre me falou para ser fiel e agora eu serei fiel. Eu fui fiel na vida material, né, naquilo que o mestre pediu, agora eu vou ser fiel ao mestre na vida que ele me pediu também. E ela vai. Né? E segundo conta aí, essa Joana é a nossa Joana. Né? É o espírito que é o protetor do Divaldo Pereira Franco e é esse espírito iluminadíssimo, né? Transcendente até, que está conosco. Muito bem, mas, Jotinha, tranquilo então a respeito dos cristãos lá? Então, a questão toda é a seguinte, né? Na destruição, então, como nós estamos vendo, nada, né, se perde a simplesmente uma transformação para que a gente seja melhor. A Hermance, então, vai se utilizar desse texto aqui, desse contexto, para que a gente possa, então, abordar a questão dessa amizade com o homem velho. A amizade com o homem velho é a amizade conosco mesmos, né? Sendo que o homem velho é aquela parte, né? Aquele momento nosso ainda não renovado corretamente pelo Evangelho do Cristo, né? Ainda sem ter feito todo o processo de reforma íntima, de transformação moral que nós estamos sendo aos poucos, né, convidados a realizar. Então, ela fala que, logo de início, né, nós temos que ter uma amizade com essa parte nossa que ainda não foi transformada. Né? Não podemos nos odiar, nos punir, nos massacrar por ainda percebermos que somos imperfeitos. Temos que manter, então, uma amizade. Então, vamos ver como é que ela nos traz aqui esse tipo de contextualização. Né? Então ela começa: vamos juntos fazer uma viagem ao encontro de nossa sombra, porque esse homem velho é exatamente esse conjunto, né, desconhecido de nós mesmos. Só que antes disso ela fala: vamos recordar alguns conceitos. A eficácia do labor de renovação
depende essencialmente da capacidade do encontro harmônico com as mazelas que habitualmente desejamos ignorar. Esse aqui é... Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, eu não sei como é que vai ficar. Opa, aumentar, não é diminuir, não. Desculpa aí, só para poder ler melhor. Tá bom de ler agora, pessoal? Isso. Então, ela fala que a renovação espiritual que nós temos que fazer conosco mesmo, ela só é eficaz, ou seja, ela só faz efeito se a gente tiver condição de tratar as nossas mazelas com harmonia. Basicamente, né, eu estou reescrevendo aqui o que ela falou, mas é exatamente isso, né? A gente só vai se renovar espiritualmente com eficiência se a gente conseguir ver a nós mesmos e tratar as nossas mazelas com harmonia. Porque muitas vezes o que nós queremos é ignorar as nossas mazelas. E ela fala que não. Nós temos que percebê-las, cuidar delas, né, harmonicamente. Não é rejeitando que a gente vai conseguir superar o que nós somos ainda, né? Então ela fala: aceitar-se é ter a coragem de olhar para si mesmo, criar uma autocatarse, ser em si mesmo um espelho para analisar as suas reações e proceder a uma busca terapêutica para dignificação. As palavras são meio complicadas, né? Vamos tentando aqui simplificar para o nosso entendimento ser mais tranquilo, né? Então, quando você diz que você se ama, quando você diz que você se aceita, o que ela está querendo dizer é o seguinte: é que você tem coragem de olhar para você mesmo e fazer de conta que você é um espelho e se olhar nesse espelho as suas imperfeições, né, como ela fala aqui, analisar as suas reações e buscar daí, né, uma forma de se cuidar para você se tornar digno. Ou seja, o contexto, na verdade, é exatamente esse, né? Primeiro, temos que ter harmonia com as nossas mazelas. Depois temos que aceitar essas mazelas. Ou seja, ter a coragem de olhar para nós mesmos, né, e identificar isso em nós, com um objetivo sério de fazer um tratamento espiritual de nós para conosco mesmos, né? É exatamente esse contexto aqui que o Santo Agostinho fala lá naquela pergunta, né, 919, letra A, na resposta dessa pergunta, quando ele fala para a gente, todo dia, no final do dia, né, repassar os acontecimentos que nós vivenciamos durante o dia. É exatamente isso, olhar num espelho. Então, você fica olhando ali, né, repassando o seu dia e se observando, se olhando naquilo que você fez, naquilo que você sentiu, né, nas suas reações, e aí começar a fazer essa análise, a fim de realmente procurar se melhorar. Esse que é o processo. Então, no primeiro momento, ter harmonia com as imperfeições, no segundo momento, aceitar-se, né? E ela fala aqui, olha, aceitação é diferente de conformismo. Porque imagina, eu sou irritável, irritadiço, né? Eu sou irritadiço. Eu sou. Então eu me aceito. Eu me aceito e estou conformado, eu vou continuar sendo irritado, percebe? Então ela fala assim, esse aceitar é diferente de você se conformar. Então ela fala, olha, aceitar-se é admitir as suas limitações a fim de estudá-las para transformá-las. Ou seja, aceitar-se nesse caso é conhecer-se, saber daquilo que você é. Aí ela fala em termos de limitações, né? São as limitações. Se eu sou irritado, eu ainda sou limitado para ser bondoso, por exemplo, né? Ou sou limitado para ser fraterno, porque eu sou irritado. Então, é aceitar essa limitação com que finalidade? De estudar aquilo ali e se transformar. E a gente já verificou isso aqui nos estudos anteriores, naturalmente, né? Que esse estudo, ele também abrange a questão de quais são os meus objetivos, né? Quais são os interesses dentro daquelas limitações, né?
Como que eu encaro esses interesses, né, quando eles são vistos ou praticados, na verdade, pelos outros, e quais são os sentimentos que eu tenho dentro de mim quando eu ajo dessa forma. Então, isso tudo é o estudo das limitações com o objetivo sério de nos modificarmos, né, de sermos melhores. Então, ela fala que haja muito discernimento nesses conceitos. Aceitar imperfeições é muito diferente de aceitar erros. Então, o que acontece? Eu sou irritado. Então, essa é a minha imperfeição. Então, eu tenho que aceitar que eu sou irritado, né? E trabalhar isso aí. Agora, por que eu sou irritado no meu dia a dia, eu agredi uma outra pessoa verbalmente? Percebe? Então, a agressão que eu fiz, eu não posso aceitar. Eu tenho que aceitar que eu sou imperfeito, mas eu não posso aceitar que eu continue errando. Perceberam a diferença, pessoal? O erro, no caso, é aquele momento em que aquela imperfeição ela veio à tona. A imperfeição é o que eu tenho comigo já durante milênios. Então, ela fala muito claro, aceitar a imperfeição é diferente de aceitar erro. Porque se eu aceito a imperfeição de ser errado com harmonia e vejo o fundo da imperfeição, quais são os sentimentos, quais são os interesses que movem aquilo tudo, eu vou fazer o trabalho. Agora, se eu pego e simplesmente vejo que eu errei e aceito o erro, significa eu vou continuar errando. É simples assim. Aí eu aceitei que eu agredi outra pessoa. Qual é a consequência que isso traz? Nenhuma, né? Então, é o que ela está falando. Temos que ter muito discernimento nesses conceitos. Então, ela fala, na sequência, né? A inimizade com o homem velho é extremamente prejudicial aos valores divinos. Então, quando eu reconheço as minhas imperfeições, quando eu reconheço as minhas atitudes negativas, quando eu começo a compreender de que material eu ainda sou feito em termos espirituais, e eu quero combater tudo isso, eu começo a fazer essa inimizade comigo mesmo. Porque eu quero combater, eu quero cercear, eu quero destruir, eu quero eliminar. Então ela fala que se eu faço isso, os valores divinos possíveis de serem desenvolvidos, eles não vão acontecer. Por quê? Porque a gente está usando a nossa energia para combater a nós mesmos e não para construir as virtudes e conquistar a nossa sombra. À medida que eu consigo entender a minha imperfeição e à medida que eu consigo conviver com a minha imperfeição e começar a, como ela fala aqui, talhar virtudes, né? A construir, a moldar as virtudes, eu estou realmente no caminho correto. Então, se eu sou irritável e se eu sei disso, e se eu consigo, por compreensão, começar a limitar essa explosão ou essa exteriorização desse sentimento e começo a fazer esse esforço de compreensão, eu começo a me conquistar. A minha imperfeição vai continuar ali, só que eu estou começando, como ela fala, né, a talhar. Eu estou começando a modelar aquela imperfeição para que ela se torne algo de mais positivo. E, como bem lembrado aqui também, né, não estou destruindo a imperfeição, eu estou construindo algo de melhor. É o foco no bem, né? Talvez por isso esse seja um dos motivos, né, pelos quais Emmanuel, André Luiz, os espíritos, né, superiores sempre falam, né? Acho que foi Emmanuel que lembrou disso, né? O mal não merece comentário em tempo algum, nem o mal próprio. No nosso caso aqui, é o mal que nós somos ainda, que nós temos que conhecê-lo, na verdade, né? Conhecê-lo, tratá-lo com harmonia e
construirmos algo de diferente em nós em função dele mesmo. Aos poucos, né, a gente vai fazendo isso. Aí ela continua ainda. Há muitos espíritas, aí, pessoal, é sempre aquela questão que nós abordamos desde o início, né? Toda vez que nós estamos aqui no estudo, nós temos que nos referenciar a nós mesmos, né? Cada um referencie-se a si. A Hermance, no caso, ela fala de espíritas porque é para os espíritas, né, que ela está se dirigindo, né, primeiramente. E aí nós vamos ver, então, o que ela fala. Há muitos espíritas que seguem normas lidas aqui e acolá. Então, quando você segue uma norma lida, significa algo exterior a você. Não é isso? Você leu uma norma e aí você vai seguir aquilo ali. Quando o importante é sermos as normas em nós próprios, descobri-las a partir de nosso mundo singular e inigualável. Livros e palestras, orientações e vivências dos outros são valorosas referências para ponto de partida de uma longa viagem que terá de ser trilhada com nossos próprios pés. Há muitas pessoas que, quando leem isso aqui, ou quando ouvem isso aqui, começam a imaginar que a Hermance e que nós que estamos aqui lendo e falando, né, de alguma forma está criticando algum tipo de comportamento do meio espírita. Na verdade, nós entendemos que ela está nos alertando para uma realidade que ainda é decorrente das nossas múltiplas reencarnações nos domínios da religião formal que ainda vige, que ainda vigora no planeta. Uma religião formal, o formalismo das crenças, é exatamente isso aqui, né? Dita-se normas e faz com que o seu seguidor, o seu profitente, o seu crente daquela religião, ele repita aquele comportamento padronizado. Então, é isso. Aí, quando nós reencarnamos como espíritas, muitas vezes nós trazemos no nosso campo mental ainda esse mesmo comportamento. Então, imaginemos, pessoal, com todo o respeito que temos que ter com as crenças, quaisquer que elas sejam, quando elas se dirigem ao bem. Mas imaginemos que numa reencarnação anterior eu fosse, por exemplo, profitente da crença católica. E que uma das normas era todo domingo ir assistir à missa. Muito bem. Pode ter sido na reencarnação anterior e pode até continuar nessa reencarnação também. Aí eu me torno espírita. Aí tem palestra na casa espírita. Aí, como eu ia na igreja, agora eu sou espírita, fazer o quê? Eu vou na palestra. Percebe? Se eu não tiver em mim mesmo uma percepção clara de o que é que está em jogo, eu corro o risco de ter mentalmente ou espiritualmente o mesmo comportamento que eu tinha quando estava lá, na outra crença, que me dizia que eu era justificado, eu era, entre aspas, perdoado e absolvido se eu seguisse aquelas normas, aqueles comportamentos. Aí eu me torno espírita e vou frequentar a doutrina nunca falou isso. As pessoas que divulgam a doutrina nunca falaram isso. Mas no meu subconsciente ainda existe isso. Então eu vou acabar me sentindo justificado espiritualmente pelo fato de, semanalmente, eu ir assistir uma palestra, tomar um passe e tomar um pouco de água fluidificada. Então, são normas que a gente segue, né? E qual é o problema dessas normas? É que elas são de fora para dentro. O dia que não tiver palestra,
eu vou ficar em casa e vou ver um filme. Então, significa, a norma não está em mim ainda. A norma é de fora para mim. Então, a irmã se fala que o importante é sermos as normas em nós mesmos. Descobri-las a partir do nosso mundo singular e inigualável. Qual que é a proposta aqui? É que à medida que nós fazemos esse processo de autoconhecimento e que nós verificamos as nossas imperfeições com harmonia, quando nós verificamos os nossos erros cometidos e quando nós verificamos que podemos transformar tudo isso através de um esforço particular de ser melhor, essa passa a ser a nossa norma interior. Tá claro isso, pessoal? Então, quando isso passa a ser a norma interior minha, eu posso ir ou não ir na tarefa da casa, se eu tenho já o compromisso de ir. É importante que eu vá, diga-se de passagem, né? Mas se eu não tenho o compromisso estabelecido, ir na casa ou não ir na casa passa a ser secundário em relação ao compromisso íntimo e particular que eu tenho de mim para comigo mesmo de ser melhor. Essa é a questão. Então, ela fala que livros, palestras, orientações, vivências dos outros são referências valiosas. E são mesmo. Então, quando a gente vê alguém que consegue, né, executar uma tarefa durante uma vida inteira no meio espírita, alguém que contribui para um trabalho durante a sua vida inteira, isso é importantíssimo que a gente veja, que a gente saiba, porque são os exemplos de vivência, de vida, né, que as pessoas trazem para todos nós. Isso é importante, né? São luzes no caminho nosso que nos fazem realmente melhores. O que ela está querendo dizer é exatamente isso, só que essa luz é da pessoa, percebe? Se essa pessoa ela frequenta um grupo, é a luz da pessoa no grupo, não é a minha luz. Eu estou iluminado enquanto estou perto dessa criatura. Uma vez que eu não estou perto dela, eu volto a ser o quê? Eu volto a ser eu mesmo. Então, é isso que a irmã se está colocando para nós em termos de orientação. É que essas referências são um ponto de partida para a nossa viagem particular. Então, por exemplo, quando eu leio, quando eu posso, eu leio, relembro e ouço, né? Já tem até em áudio, aqueles lindos casos de Chico Xavier, eu me encanto com aquilo ali, percebe? São realmente vivências fantásticas do Chico. E como ela fala, são valorosas referências para mim. Só que eu tenho que, de alguma forma, pelos meus próprios esforços, começar a trilhar esse caminho. Aqui agora eu acabei de citar a Joana de Cusa, né? A gente começa a citar uma série de exemplos importantes, que são exemplos importantes para aqueles que os vivenciaram. São referências fundamentais para nós, mas é totalmente diversa a situação espiritual nossa, que vemos ou ouvimos, do que a referência de quem praticou. Percebem? Ivaldo, Sim, meu jovem. desculpe interromper você, que Não, à você está vontade. assim Você numa sabe que linha sempre pode. de raciocínio legal. Lógico, eu entendo também que Bebê. o exemplo, né? Os livros, as palestras, as orientações, né? Tudo isso é importante, né? Mas eu vejo que se você... Porque se leitura, ou até mesmo palestra, orientações, lógico que vai nos ajudar, mas eu vejo que o mais importante, e aí é que a gente realmente se modifica, é na prática, é na experiência vivenciada. Então, por isso que nós temos várias existências, né?
Por quê? Porque a gente vai, em cada uma delas, a gente vai vivendo, experienciando situações que vai nos melhorando. Não que o livro, a palestra, não, isso também vai se somando, e vai nos melhorando. Mas enquanto a gente não vivenciar, não passar por aquela situação, por isso que nesse planeta a gente está sempre vivendo situações que mexem com a gente, porque é isso que é importante. Pelo menos eu penso assim, né? Muito bem. Você foi, na minha concepção, perfeito na sua observação. O que importa é a vivência. E aí existe uma questão bastante interessante que a gente aborda com o objetivo realmente de contribuir para o nosso entendimento, né? Alguém pergunta assim: quais são os seus princípios em termos de religião, né? Aí você fala assim: os meus princípios são os princípios do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo sobre a si mesmo. É um princípio, né? Um outro princípio que eu tenho é a recomendação de Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. É um princípio. Muito bem, né? Respondeste bem. A questão é, como que eu vivo? Eu amo a Deus sobre todas as coisas e amo ao próximo como a si mesmo? Eu tenho feito esforços para domar as minhas más inclinações? Eu tenho feito a minha transformação moral? Aí eu poderia responder, não. E aí eu mesmo diria, então esses princípios que você falou que são seus ainda não são. Percebe? É Porque muita diferença, né, Nivaldo? É exatamente, muita diferença. exatamente por quê? Porque qual é o meu comportamento? A minha viagem espiritual, ela está em que setor deste aprendizado? Naturalmente, quando falamos assim, nós, em momento algum, estamos diminuindo o princípio cristão de forma alguma, Deus me livre. Por favor, que sejamos bem claros com relação a isso. Esses princípios são os princípios, né? A questão é que quando eu assumo que eu tenho esses princípios e a minha vida, os meus atos não refletem esses princípios, significa que eu ainda não os alcancei. Então, mas é importante falar, é importante divulgar, é importante. Só que o mais importante não é a divulgação pela palavra. Como meu amigo Jota acabou de lembrar, o mais importante é a divulgação pelo exemplo. Então, quando eu conseguir ajustar o meu comportamento ao princípio, aí eu poderia falar do princípio com total segurança. Porque o André Luiz mesmo lembra isso, né, para nós naquele livro Agenda Cristã, né? A virtude não é uma voz que fala, mas um poder que irradia. É exatamente nesse contexto. Porque a voz que fala de virtudes, como é a nossa voz, não está impregnada pela virtude. Percebe? Está impregnada pelo entendimento intelectual da virtude, mas não está impregnada da virtude. E aí ele fala: a virtude não é essa voz que fala, a virtude é um poder que irradia. Ou seja, a virtude verdadeira, ela não sai pelas palavras, ela sai pela energia de quem a exterioriza. E isso todos nós temos já constatado quando nós encontramos ao longo da nossa existência material pessoas que vivem a virtude verdadeira. São pessoas que você as distingue pela energia que elas exteriorizam. Você as distingue pelos sentimentos que você recebe quando está próximo dessa pessoa, sem palavras. Não precisa de palavras.
essa é a diferença. Então, quando a irmã está lembrando para nós que nós temos que ser as normas em nós mesmos e não simplesmente seguir as normas exteriores, é nesse contexto que ela está abordando a questão. Que a gente consiga pegar esses princípios e fazendo com que eles comecem a, de alguma forma, fazerem parte da nossa própria forma de ser e de agir. Quanto mais nós conseguirmos isso, mais útil será qualquer tipo de voz nossa que vá exteriorizando. A gente costuma dizer que quando você pega, por exemplo, lá o Novo Testamento e lê as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Judas, de João, né? Quando você vê aquelas cartas, você lê o que está escrito, não são palavras simplesmente, são virtudes vividas de alguém que as transformou em palavras. Então, a energia que carrega aquelas palavras é totalmente diferente, é totalmente diversa, é totalmente superior em relação a um de nós que pegasse até e copiasse aquelas palavras e as passasse para alguém. Alguém leria, foi o Davi que escreveu. Bacana, né? Pronto, acabou. Mas se a energia da virtude impregna aquilo ali faz diferença. Então, essa aí é o que a irmã está lembrando, né? É a longa estrada, né? A longa viagem que cada um vamos ter que trilhar com os nossos próprios pés. Quando nós falamos isso, mais uma vez, a gente gosta sempre de repetir isso para não deixar males entendidos, né? Em momento algum, nós estamos reduzindo o valor de qualquer escrito ou de qualquer divulgação no bem. Ao contrário, é extremamente importante. O que a irmã se enfatiza e que nós estamos aqui repetindo é exatamente a necessidade de a gente não confundir aquilo que nós lemos ou aquilo que nós falamos sobre o bem com o que nós somos, e esse que nós somos, nós reconhecemos, pelo menos eu que estou aqui falando, reconheço clara e profundamente, o quanto de bem tem que ser ainda construído dentro de mim mesmo, porque quando eu fale sobre o bem, ele realmente reflita o que eu sou. Esse é o contexto. Eu acho que ficou claro isso, né, pessoal? Pessoal, é 8:55 e nós vamos parar por aqui, né? Para que a gente volte na semana que vem, e eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer algum comentário nos minutos que ainda nos restam. Estamos à vontade. Muito bem, então. Nós estamos diante desse processo de aprendizado, e aí o que nós percebemos é que cada vez que a gente faz esses pequenos esforços, no sentido de nos tornarmos um pouquinho melhores, né? Vamos falar dessa forma, nenhum de nós vai dar um grande passo espiritual de aprendizado, pelo menos eu digo isso de mim mesmo, né? Quando a gente começa esses pequenos esforços, até as coisas que a gente lê e ouve, elas começam a ter um outro colorido para nós. Dia desse a gente leu Emmanuel falando sobre a verdade, né? Jesus falou assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Acho que todo mundo sabe disso aí, né? Aí Emmanuel fala algo assim, que essa verdade ela só é descoberta quando nós passamos a fazer o serviço de auxílio aos semelhantes e no trabalho incessante no bem. Porque quando nós começamos a fazer isso,
a gente começa a entrar numa esfera espiritual diferente. E é exatamente quando nós começamos a adentrar nesses mecanismos de ação totalmente espirituais, é que nós conseguimos, às vezes, entender algumas realidades que as palavras não conseguem transmitir. Eu não sei se vocês já passaram por isso alguma vez, né? De você estar fazendo um trabalho no bem, qualquer que ele seja, e você sentir dentro de você mesmo uma alegria e você perceber que não existe palavra que consiga significar aquilo que você está sentindo. Isso, no nosso entendimento, tem a ver com essa descoberta da verdade libertadora, né? A verdade libertadora é exatamente esse acesso que a prática do bem permite a qualquer um de alcançar essas energias espirituais superiores, né? Transcendentes, às vezes até ignoradas por nós, mas que fazem parte da nossa existência. Então, a partir daí, começa a acontecer verdadeiramente uma libertação espiritual. E como, só para fazer uma conexão com o que nós lemos agora, né? Quando a irmã se fala de trilharmos por nós mesmos, né, o caminho, é exatamente nesse contexto. É uma busca espiritual que ela acontece num misto de entendimento intelectual e em ação através de exemplos no dia a dia. Quando a gente começa a contrabalançar isso melhor, né, e as nossas atitudes se tornarem cada vez mais ajustadas ao que nós aprendemos, nós verificaremos isso, que começamos a sentir, a entender e a viver algumas realidades espirituais que quem está do nosso lado jamais vai conseguir nem imaginar o que aquilo é. Porque até meia hora atrás, quando nós não sentimos, nós também não imaginávamos o que era, né? É aquilo, isso aí é parte, pelo menos, né, daquilo que o mestre quis dizer quando ele falava assim, porque o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Esse tipo de sensação de alegria e de felicidade na prática do bem é um pouco, né, do reino de Deus. Só que ele não aparece para quem vê com os olhos da matéria. Ele vem de uma forma completamente oculta, invisível, e só quem consegue praticá-la é que realmente vai acabar compreendendo tudo isso, né? Muito bem, chega por hoje. 21 horas. Vamos então encerrar e eu gostaria mais uma vez de convidar, né, quem quer aí a fazer a nossa prece de encerramento, por gentileza. Eu faço, Rui. Obrigado, Conceição. Mestre Jesus,